Olá, povo de Deus, estamos aqui para mais uma reflexão em um verso muito conhecido, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é certeza. Muitos têm tentado dar a ideia de que fé significa fidelidade, ser fiel a Deus. E a palavra pistes poderia até ter essa conotação. Porém, aqui em Hebreus, nós temos a definição da Bíblia sobre o que é fé. Fé é a certeza das coisas que não vemos, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tá? Em grego, aqui fala que é a substância, o penhor, a realidade daquilo que nós não vemos. Não adianta eu tentar utilizar apenas a etimologia para entender o que é fé. Eu preciso entender o que é fé aos olhos da Bíblia. Pistes é fé no sentido de acreditar. E mais do que acreditar, acreditar em alguém. Confiar. Então, o que é a fé? A fé é essa confiança que nós temos em Deus e nas suas promessas. É a confiança de que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele cuida. É a certeza de que quando Ele nos fala algo que Ele nos quer dar, Ele vai realizar. Quando Jesus ele está ensinando fé aos discípulos, Ele usa a história da figueira. Ele amaldiçoa uma figueira e Ele vai com os discípulos. Quando voltam, a figueira está totalmente murcha, está totalmente acabada, e os discípulos ficam impressionados, porque a figueira que Jesus amaldiçoou deixava de existir. E ali Jesus dá uma aula de fé para eles, dizendo que se eles tivessem fé, eles ordenariam às montanhas que saíssem e elas iriam ao mar. Eu já tive um professor na faculdade teológica que ele chegou e ele disse a seguinte frase: olha, eu quando era jovem eu fui até uma montanha e ordenei que ela entrasse ao mar e ela não foi. Então, naquele momento, eu entendi que esse versículo não era verdadeiro. Em nenhum momento, percebam que esse professor questionou a sua fé. Ele foi lá para fazer um teste. Ele foi lá para colocar uma prova. Não era um exercício de fé. Ele em nenhum momento acreditava que aquilo verdadeiramente pudesse acontecer. Muitas vezes nós chamamos de fé a nossa falta de esperança. Muitas vezes nós ficamos indignados se alguém questiona a nossa fé. Jesus olhava para os seus discípulos e várias vezes ele dizia, vocês são homens de pequena fé. Muitas vezes ele olhava, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e começou a afundar. Jesus teve que levar ele de volta ao barco e ele olha para Pedro e diz, por que você teve medo? A fé, biblicamente, ela se opõe ao medo. Quando Jesus está falando com Jairo, ele fala, Jairo, não tenha medo, crê somente. Paulo, diante de Enéas, ele olha nos olhos de Enéas e vê que ele tem fé para ser curado e ele é curado. Jesus olha para a fé dos amigos do paralítico, levando eles pelo telhado e faz com que para que aquele amigo seja curado completamente, porque eles creram, porque eles confiaram plenamente em Jesus. Isso é fé, fé é certeza. E é isso, em nome de Jesus. Amém.